ressaltar, nessa época nossa, nosso tempo na escola, só existiam duas escolas superiores em Ouro Preto. A Escola de Minas, a tradicional Escola de Minas, que nesse ano de 57, né? 57, incluiu esses cursos de Geologia, Minas e Metalurgia separados, que nós mencionamos, que foram discriminados, mas é importante a gente ressaltar que a escola de farmácia também era muito discriminada pelos estudantes da escola de Ouro Preto, da escola de Minas. Era considerado um cursinho também, secundário, sem muita... E começa a mudar também isso, essa relação entre os alunos da escola de Minas com a escola de farmácia, né? Um grau de respeito maior, de tentativa de intercâmbio. Essa ação política, vamos dizer, do diretório se estendeu, né? É uma visão mais democrática, né? Uma visão mais democrática do estudante, do seu relacionamento, das suas diferenças e da sua unidade, né? Então houve uma aproximação com o diretório da escola de farmácia. O Zé está apontando que chegou a haver ação conjunta em representar. Eu não me lembro disso, honestamente eu não me lembro. Pode ter havido. Eu diria mais para frente houve, quer dizer, começou em 58, se não me engano em 61 já foi. Eu fui a um congresso da UEE em que fui junto com o presidente do diretório da escola de farmácia, combinando posições comuns. Em 61 eu já estava praticamente alijado disso, né? Já tinha me afastado, né? Renunciado lá ao diretório. Mas na minha época ativa, não me lembro de ter ação conjunta, mas de aproximação, de tentativa de quebrar esse gelo, essa separação, isso sim. E também é um fenômeno significativo. Isso, inclusive, eu me lembro, se manifestava na casa do estudante, porque tinha a casa do estudante da Escola de Minas, que só os alunos da Escola de Minas poderiam morar nas repúblicas que pertenciam a essa entidade. E tinha a casa de estudante de Ouro Preto, que só tinha repúblicas com estudantes de engenharia da Escola de Minas, que era Quitandinha, eu me lembro, era da casa de Tabu, era Verdes Mares, era, se não me engano, Pif-Paf, era da casa do estudante de Ouro Preto, que era dominado pela Escola de Minas. Era um negócio que o estudante da Escola de farmácia não tinha o menor direito, né? Isso só aceitava na hora que ficava hegemônico, aí era um processo de escolha que se auto-perpetuava, né? Exatamente isso. Você saberia dizer de onde vem pode-se dizer, esse distanciamento entre a Escola de Minas e a Escola de Farmácia? Vou dar um chute, aí é a minha opinião. Eu acho que é uma visão. O Sérgio usou uma expressão muito boa, quando ele falou que isso era um movimento de uma visão proveniente de uma visão democrática, sem dúvida nenhuma. Então a sua pergunta me parece uma visão elitista. Engenheiro é engenheiro e só engenheiro é bom, e o resto é o resto. Não sei o que é que vocês acham. Nós já encontramos, ao chegar ao Ouro Preto, nós já encontramos essa situação de falar. É difícil remontar, mas o meu palpite vai por essa linha também. Mas quando eu cheguei em Ouro Preto, eu fui para a Pensão Maia. Na Pensão Maia eu fiz o terceiro ano científico lá no Colégio de Baixo e fiz um cursinho dentro da própria Escola de Minas com muitos da Pensão Maia. E fizemos o concurso, os que passaram pela Escola de Minas, tudo bem, e os que não passaram, eu conheci vários deles, foram fazer a Escola de Farmácia. Quer dizer, aí nascia, talvez, o menosprezo, você tem razão. Quase a parte de homens, mulheres não, mas porque nessa época a mulher tinha uma participação muito grande na Escola de Farmácia. Eu não sei hoje como é que era, mas esse era um fato. Você não lembra disso, não? Olha, eu não cheguei a viver essa situação. Tem razão, é verdade. Isso e deve contribuir certamente para isso. O que não quebra a visão elitista. Ela fortalece. Ela fortalece. Acho que a situação
voltando, por exemplo, em relação ao centro acadêmico, o centro acadêmico se chamava Centro Acadêmico de Ouro Preto, era os estudantes de farmácia e engenharia. Não, 1915, parece que depois que acontece a separação. Se não me engano, foi em 46 que houve a separação, o Centro Acadêmico da Escola de Minas. O nome era Centro Acadêmico de Ouro Preto. Se o entrevistador me permite, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que é hoje, hein? Hoje é o centro. Desconfia, não. A relação dos alunos da Escola de Minas com o restante dos alunos da universidade. Como é que é hoje? Não, hoje está integrado os cursos, isso de 5 anos. 5 anos atrás houve um crescimento da universidade eu posso afirmar, sem nenhuma restrição, que hoje existe um chamado espírito universitário. Hoje há uma integração, mas isso aconteceu há 5 anos atrás, a partir de 5 anos atrás. Isso eu digo na minha experiência, no dia a dia, na observação que eu tenho feito, que eu cheguei em Ouro Preto em 95. 95 ainda havia uma escola de Minas elitista. Por exemplo, eu morei na minha graduação numa república de engenharia, pode-se dizer. Sofri as discriminações que talvez o pessoal da geologia que vocês colocaram. Agora hoje não, quem está chegando hoje não tem esse mesmo tratamento. As pessoas estão vendo que o diferente tem uma importância também na vida dele. O cara que faz história, o cara que faz computação. Eu acho que em algumas situações tem um caráter utilitarista, o cara de direito que vai passar algumas noções pra gente. Posso dizer que hoje melhorou. Era só uma curiosidade. Agora, esse fato que eu coloquei do centro acadêmico é algo que deve ser pensado. Então, isso foi entre 1915 e a época de vocês que aconteceu essa... Te digo mais. Os alunos da escola de farmácia não eram sócios do centro acadêmico da Escola de Minas, nenhum. E, ao contrário, o centro acadêmico da Escola de Farmácia aceitava alguns, e tinha muitos alunos que eram. Não, mas você era sócio? Mas frequentava, né? Quem convidava eu ia. Mas tinha muitos alunos, colegas nossos, que eram sócios, eram aceitos. Não era a grande maioria, porque a grande maioria não ia, porque, olha, eu vou frequentar. Você quer sem vergonha, isso aí? Essa relação é questão de elitismo mesmo, da escola de Minas. Agora, na UEE, a escola de farmácia participava, na UEE. Mas aí, de novo, eu acho que também tinha aquele fenômeno que o Sérgio falou de alienação, e parece que também existia a mesma coisa, existia em relação à escola de farmácia. Quer dizer, o diretório da escola de farmácia, o diretório acadêmico da escola de farmácia viveu o mesmo tipo de fenômeno. Agora, vocês acham que a geologia que realmente trouxe um novo espírito ali, né, entre os estudantes, o curso de geologia, um novo curso que talvez oxigenou um pouco Não sei, a minha visão, eu acho que é tudo oxigenou. Quer dizer, Ouro Preto, a escola de Minas de Ouro Preto era uma escola muito pequena, onde todos o Sérgio falou, agora há pouco no depoimento dele, a turma dele era de 20 alunos, a minha turma era de 17, 12, né? Terminamos 12, né? Quer dizer, era um número por aí. Turmas muito pequenas, todo mundo morava em repúblicas, né? Todo mundo morava em repúblicas, as repúblicas davam para todo mundo que chegava, e Ouro Preto dava. Então era uma vida muito assim, muito tranquila, que todo mundo sabia o que ia acontecer, etc. Na hora que começou a ter mais uma fluxo, chegou uma época, quando nós formamos, a grande maioria dos alunos da Escola de Minas não moravam em repúblicas. As repúblicas não tinham mais, a gente chamava cozinha, porque tinha um restaurante. Então, foi quebrando esse negócio todo. Eu acho que essa época de 57 a 63, 64, quebrou uma estrutura tradicional. Quer dizer, não só uma estrutura... E aí, quebrando aquela estrutura tradicional de república, com cozinha dentro da república. Sérgio, a gente vivia dentro da república. A gente vivia, porque saía para isso.
na zona, mas aí Na zona do Caminho Novo. caminho novo, Agora, por exemplo, falando da geologia, agora tinha questão pano de fundo da época, os anos JK também, que existe. Que vocês não vou colocar nada na boca de vocês, mas vocês avaliam os anos JK. Em relação à escola de mim, estudar nada de vocês. Olha, positivamente. Os anos JK foram positivos para o Ouro Preto. Foi no governo de JK, mas aí não como presidente, eu acho que ainda como governador. Foi? Acesso ao estrado? O asfalto foi? O asfalto. Foi governador, né? Ainda como governador. O asfaltamento da estrada deu uma abertura para o Ouro Preto. As pessoas passaram a sair, passar fim de semana fora, em Belo Horizonte, namorar, enfim, deu uma abertura. E também toda aquela visão desenvolvimentista, mais democrática do Juscelino, obviamente contaminou, né, todo mundo, inclusive Ouro Preto. Então foram anos positivos para mim. Como deve ter sido o contrário, né, que eu não peguei, a fase da ditadura, né? Deve ter sido um período bem mais sinistro para o Ouro Preto nesse aspecto. Mas foi positivo, fez parte dessa reoxigenação de que nós estamos falando aqui, do estudante de Ouro Preto. Então, tem a questão do Juscelino apoiar muito a escola nas suas iniciativas, tem a questão do discurso, da ideologia desenvolvimentista, o otimismo, talvez irradiou um pouco, né? Contaminou um pouco os estudantes, né? Empolgaram, exato. Tem alguma coisa bem? Desculpa a minha ignorância, eu não sabia. O Juscelino foi assim muito positivo em apoio à escola. Não, isso foi. Foi, No livro do Zé Murilo, eu não sabia. Aí coloca, por isso que eu digo. o Juscelino, o Clóvis Salgado, são grandes amigos, né? Grandes colaboradores, Eu sei, grandes apoiadores. tem um negócio do prédio, né, do palácio, né, dos governadores, que foi na época do Clóvis Salgado, foi quando foi dado uma, assim, sei lá, posse à escola de Minas, aquele prédio. Mas não me lembro de mais alguma outra coisa. Bom, Grandes ações por parte do Juscelino, do governo Juscelino, Clóvis Salgado, em relação ao Ouro Preto, eu até também não saberia relatar. Sei que eles foram muito cordiais nesse movimento aí em relação ao restaurante, recebiam, eram cordiais, ajudaram, né? Em outros aspectos da escola, da direção da escola, até não sei dizer. Talvez esse livro aí, esse modelo, contenha mais elementos sobre isso. Não sei. Mas a posição é uma posição positiva, digamos assim, né? Deles em relação ao Ouro Preto, certamente. Inclusive o próprio Getúlio, né, apoiou bastante a Escola de Minas e ia apoiar muito mais em 54, mas infelizmente ele suicidou. Existia uma série de relatórios e de projetos que seriam encaminhados em prol da escola, só que foram arquivados com a morte dele. Isso eu já consultei já. Agora, do Juscelino, além do restaurante, eu acho que teria a Fundação Borsex. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da fundação, não, porque muitos dos apoiadores das verbas foram de empresas estatais, né? Então ele orientou as empresas estatais a ajudar na criação de um fundo orçamentário para a Fundação Gorsex. Agora eu queria que vocês falassem um pouco da criação da Fundação Gorsex, do papel do Amaro Lanari e o que representava mesmo a Fundação Gorsex. Para que Fundação Gorsex? Talvez essa seria a pergunta. Fundação Gorsex. No meu horizonte, a Fundação Gorsex chegou nos finalmente. Salvo engano, ela se instalou em 61, penso eu, ou 60. Eu sei que eu fui orador eu acho que 60, exatamente. Eu fui orador no 12 de outubro, representando os alunos da escola. E no meu discurso, eu cobrei uma participação maior dos ex-alunos, das empresas, enfim, do empresariado, para ajudar
escola de Minas. E a resposta deles foi, temos a resposta. Né? Estamos fundando a Fundação Gossex, que é exatamente isso que você está querendo. Não, acho que foi 60. Tenho quase certeza que foi 60. 12 de outubro de 60, eu representando, porque depois eu fui orador da minha turma, né? Mas aí já na formatura já é outra coisa. Acho que foi em 60. Assim. Os discursos, você os possui? Esses discursos? Sul? Não. Tá exigindo demais. Guardou, não? Nem o da formatura eu guardei, que dirá eu. A minha tá vendo isso. Mas esse eu estava no 5º ano da escola, isso mesmo, 1960. Estava no 5º ano representando os alunos da escola, né? na solenidade de 12 de outubro. E eu fiz essa cobrança, né, ao empresariado e tal. E aí, em resposta, acho que foi o Amaro Lanari mesmo, ou um deles, que foi o orador seguinte, temos a resposta, estamos fundando a Fundação Gossex, etc. Eu não vivi a Fundação Gossex praticamente. Eu não sei falar quanto, a não ser por notícias, assim, teve lá o jornalzinho da Fundação tal. Aparentemente a Fundação deu, de fato, um apoio grande à escola, mas eu não vivi esse momento. Eu vivi esse instante da cobrança e da resposta. No diretório do Marcelo, teve um embate muito violento com a Fundação, muito forte. Inclusive, eu fui representando o diretório para um congresso aqui na Uni, em Martins, aqui em Niterói, onde eu moro hoje. E eu fiz um discurso violento contra a Fundação. E a Fundação estaria ligada, extremamente ligada à Saralenha, ao campo. Então, passaria a dominar toda a escola, a Fundação tinha essa visão, todo mundo tinha essa visão, que a Fundação passaria a dominar a escola dentro do prédio, e que a gente estaria, todos nós sendo direcionados a formar tecnólogos para Isso é verdade? Não, uma visão deformada. Eu acho que era uma visão deformada, eu acho que era uma visão, quer dizer, não digo deformada, mas era uma visão devida ao superintendente da Fundação Gossex, na época era o Maia. O Maia era um sujeito brilhantíssimo, engenheiro de Minas, brilhante, mas ele era um antidemocrata, ele era um sujeito... Não, ele ainda não usava colar de hippie e tudo mais, ele era um sujeito absolutamente, mas ele era um sujeito intransigente, ranzinza na época, intransigente, e muito machucado, porque ele sofreu por causa daqueles movimentos de fora Maia, e a congregação, que a congregação não deu o suporte que ele achava, porque ele não foi um filho querido daquela congregação, ele foi expurgado da congregação, né? E ele era machucado com esse negócio todo, então ele imprimiu, e eu acho que era um pouco, essa é a minha visão de hoje, ele quando assumiu a superintendência da Fundação Gossex, ele assumiu dizendo, agora vocês vão ver, agora chegou a minha vez, eu vou às portas. Aí imprimiu uma linha assistencialista, né? E aí era um negócio de... Né? Maia, gente, eu vejo Maia, eu me lembro, você já tinha saído, mas era um negócio assim, vou mandar um aluno para um congresso. Então, aí vinha, por que ele paga 50 unidades monetárias? Porque ele vai fazer, estava tudo orçamentado, tudo estimado, no mínimo detalhe, ele vai pegar um bonde, ele vai fazer isso, e aquilo era um negócio que todo mundo se insurgia contra, mas era uma novidade, sei lá, eu acho que, mas você tem razão. Mas ele se ligou muito ao alumínio na época. A tendência era essa. Eu não lembro disso, Bernardo, é engraçado. Eu não estou negando, eu só não me lembro. Pelo menos essas eram as discussões nossas. Pode ter mudado logo em seguida, quando o Maia saiu. Eu me lembro quando estava o Maia, que ele foi o primeiro superintendente, eu me lembro disso, né? Quer dizer, era um negócio muito contra ele. Era um movimento muito contra ele. A reação era. Mas, por outro lado, os alunos precisavam, porque estava a bolsa de estudo, dentista, né? Então, aí, eu me lembro, todo mundo dizia, mas uma obturação custa tanto, e ele exigia.
sei lá, eu acho que com o tempo a gente muda, né? Mas o medo da fundação talvez seria de ela intervir na escola, de querer mudar a formação para dar um lado praticamente extremamente técnico, até tecnocrático. Eu acho que quem tinha medo disso eram os professores e não os alunos. Não sei. Agora a gente colocou isso no diretório várias vezes. E levamos isso para fora, essa posição de um domínio da fundação sobre a escola. Agora, esse medo existe, eu presumo, porque eu não vivi isso, eu já estava fora da escola, mas eu presumo que tenha havido uma boa dose de radicalismo. Isso eu bem conheço meu amigo Marcelo. Assim, contribuindo para o clima, né? Mas esse temor quase ideológico de que a fundação fosse ser assenhoreado, tinha um negócio, e aí eu presumo que era uma grande dose de radicalismo. E tinha muito chifre em cabeça de cavalo, né? Por quê? Porque o Maia tinha sido integralista e o Amaro Lanato tinha sido integralista, um irmão integralista, então era integralista. Isso eu me lembro do Marcelo falando. Você tem toda a razão, agora que eu estou me... Mas, ou seja, você falou radicalismo. Mas não terá sido esse radicalismo que fechou as portas do avanço da fundação, que ela parou. Daí para frente, depois que o Maia saiu da fundação, nós não tivemos mais nenhuma... Eu não acompanhei mais a história. Eu não sei. Tem que ser gente mais recente para falar tudo. Não, mas encerrando sobre a Fundação Gorsex, então o temor era essa interferência e também na questão da formação, né? Talvez mudar até o ensino, aquela chamada tradição de Gorsex ou espírito de Gorsex, você ter uma formação ampla, talvez seria isso e esse pessoal ia dar um caráter mais técnico, mais integralista, né, no caso do Amaro. Não, mas isso daí eu acho que não. Pelo seguinte, porque isso já era um reclame dos alunos, do corpo docente, porque a gente tinha o espelho dos outros currículos de escola de engenharia, que era uma nova visão da especialização mesmo, né? E isso era reclamado. E isso a escola, de certa forma, ela tendeu para isso, porque ela criou os cursos, né? Ela criou isso. E eu acho que eu não me lembro, mas eu acho que essa tradição de Gorsex e tal, nunca foi um negócio questionado. Como outra coisa também que eu bem me lembro, é que faz a diferença, e até hoje, eu acredito que ainda faz a diferença, mas até pouco tempo fazia muita diferença, era uma base matemática muito grande que sempre teve na escola de Minas. E isso sempre foi enaltecido, sempre foi dito que era uma coisa muito positiva. Então eu acho que a Fundação Gorsex não representava uma ameaça à tradição de Gorsex. Ela, de certa maneira, ela representava, sim, uma nova visão de engenharia, uma maior especialização e etc., mas não ameaçando essa tradição. O que vocês acham? Não sei. Também acredito que sim, quer dizer, como eu falei, eu pessoalmente verbalizei, né, nesse discurso a necessidade desse apoio, essa abertura. Porque não vivi a fase seguinte, então eu não sei, vejo essa visão um pouco ameaçadora da coisa pelo lado do radicalismo, né? Mas é uma presunção minha, eu não posso garantir, mas não imagino que tenha, assim, é claro, as pessoas que estavam à frente da fundação, na época que criaram a fundação, eram conservadoras, sim, né? Mas e daí? Em relação à escola, não creio que houvesse um perigo ou um desejo de desviar a escola para um caminho tortuoso. Não. Ele me perguntou mais cedo, acho que você nem estava aqui na hora, a gente conversou um pouco sobre a questão da tradição. Ele perguntou, vocês então eram contra a tradição? Não, muito pelo contrário, né? Muito boa tradição, né? A boa tradição, né? A gente se ressentia, né, de estar se desviando dessa boa tradição, né? Eu acho que com a fundação vem um pouco essa mesma visão, essa mesma situação, né? Isso que eu vou comentar, talvez fosse bom ser off, mas pode ser gravando, mas off entre nós. Isso aí eu vou usar. É uma coisa que eu vim pensando.
pensando nesses 40 anos de formado, que eu fechei esse ano agora. Você também. Veja bem, o que a gente trouxe de Ouro Preto que realmente valeu a pena os 6 anos que a gente passou lá dentro? 5 anos, né? Eu 6, porque eu naquele primeiro ano, gostei tanto, fiquei mais um ano, primeiro ano com o Tibiriçá, ele me adorou, né? Mas veja bem, não, eu vim de uma formação extremamente pobre do Nordeste, né? Pô, quando, não, tá explicando, pode falar, posso continuar? Pode continuar. Veja bem, nada mais que o Ouro Preto só nos deu uma base acadêmica de um estudo básico do primeiro e segundo e chegou o terceiro ano, um pouco do terceiro. O resto nada mais. Você não pega. Engenharia de Minas foi um fracasso. O Maia foi. Porque Maia são apostilhas em cima de uma mineração subterrânea, de subsolo que não existe no Brasil. Foi só isso. Nós não tivemos nada do Maia que nos desse uma visão do que era uma Vale Rio Doce, uma MBR na época, não sei o que viria. Mas nós não tivemos, já tínhamos 90% da nossa mineração, já era céu aberto e nós só ficamos com as apostilhas de subsolo. Muito bem. Fora daí, metalurgia foi um fracasso. Você ainda teve aula com Maia, né? Eu tive aula com o Maurício. Não, nós não tivemos mais aula com Maia, não. Só o primeiro semestre, depois acabou. Maurício também deu. Metalurgia foi com o Chitão. Quer dizer, uma coisa realmente difícil de imaginar o que a gente pode ter aprendido com o Chitão em termos de metalurgia. Metalurgia geral, né? Tá, doutor. Agora, veja lá atrás. Nicodemos, perspectiva. Calais com geometria analítica, que é uma coisa que na minha cabeça até hoje existe. As 7 apostilhas ainda estão na minha cabeça até hoje. Meu filho, quando fez engenharia de Minas, engenharia mecânica aqui na UF, ele disse, papai, ele fala para mim, meu velho, eu não sei como é que você consegue saber tanto cálculo integral diferencial numa época, depois de 40, quase 40 anos, não chega tanto porque ele formou, já tem uns... É uma base matemática que a gente adquiriu de raciocínio em 7, 8 horas de exame oral de geometria analítica com cara, que eu acho que nem tem o Tibiriçá, o Cristiano com química física, que bases de matemática que nenhuma escola do Brasil hoje tem. Eu acho que o ensino mudou muito, mas você está fazendo uma análise que é um pouco ligada àquele negócio que ele perguntou e o Sérgio trouxe, da tradição. Esse núcleo é que representa a tradição, e eles nunca foram questionados por nós alunos. Não. Ao contrário, o que a gente questionava era o curso de especialização, que você considerou ruim, eu não considerei tão ruim assim. Não, acho que teve algumas disciplinas boas, mas eu concordo contigo, a grande visão é a base, que é a tradição. Agora, a gente teve boas disciplinas de geologia a gente teve boas, né? No nosso caso, quer dizer, a gente teve algumas coisas de especialização boas, algumas coisas boas, mas pô, a gente teve coisas ridículas, tipo desenho técnico, né? Quer dizer, umas disciplinas, né? Uns negócios. Você tinha isso, a patologia no licínio, mas eu acho que isso ainda era uma parte de formação, a parte acadêmica nossa, né? Mas quando você entra na metalurgia, na engenharia de Minas, eu acho que foi um fracasso total. Nós tivemos bons professores, aquele pessoal do ICIT, o Roger João deu termodinâmica metalúrgica para nós, na época era uma novidade absoluta. Você estava lá atrás por causa do mau cheiro das axilas dele, não sei, mas não queria nada com metalurgia. Vamos lá, mas isso aí eu não sei se isso está valendo, isso é importante. Que eu acho que eu acho escolar. Mas o que eu sinto hoje na minha vida profissional, dos 40 anos de vida profissional, em todas as minhas entrevistas na admissão de engenharia de Minas, eu sinto uma falta do conhecimento que nós tivemos na nossa época tremenda. Eu vejo, quando eu entro numa discussão mais profunda em termos de uma bolação de ideias novas, eu sinto uma dificuldade extremamente profunda de matemática, de física e química, da turma nova que se forma hoje. Mas esse é o problema da universidade como um todo. Né? Eu acho que isso não é Ouro Preto só, né? Eu acho que não. Desconfio. Não sou especialista. Parece que é todo mundo.
Parece que é todas as escolas. Agora, só para encerrar aquele assunto da Fundação Gorsex, não seria porque a Fundação não apoiava, ou parece, pelo menos comentários, de que o curso de Geologia, mesmo com a Fundação, continuava secundário? Porque as empresas de metalurgia, de Minas, que geralmente apoiavam a Fundação, e o pessoal de Geologia ficaria deslocado, ou ficou, não sei. Eu acho que isso daí é mito, viu? Porque, pô, não é mito, porque se você for olhar agora, o responsável pelo programa de ouro de metalurgia da Companhia Vale do Rio Doce é um geólogo da nossa época. Então, sabe, eu acho que as empresas, domingo tudo bom, as empresas não têm muito isso, não, eles olham a capacidade. Se o cara for capaz, eu não vejo muito assim. Era um problema de cultura dali, do negócio. E aparentemente, eu também não sei, assim, muito tempo eu não tenho acompanhado isso, mas eu acho que a área de geologia dentro da escola teve um suporte muito grande. Muito grande. Uma evolução muito grande. Muito grande, é verdade. De apoio, de programas ligados à Petrobras, né? Eu acho que houve um reforçamento até dessa área de geologia muito grande. Através do Carlos Walter. O Carlos Walter é que deu muito suporte. E o Carlos Walter, eu vi várias vezes ele reclamar que o pessoal da engenharia de Minas, lá da escola, não acompanhava o que o pessoal da geologia estava acompanhando. E que ele queria, era louco para fazer o que ele fez na geologia da escola na engenharia de Minas, e não conseguia. Aquela famosa frase do Carlos Walter no clube de engenharia, quando ele disse: só existem 3 engenheiros de Minas especializados em petróleo no Brasil. E foram os 3 que ele mandou fazer nos Estados Unidos. Um deles é o Luiz Fernando, nosso colega de turma e grande amigo. Não, pelo Carlos Walter, vamos entrar de novo na questão estudantil, né? Porque no depoimento dele aqui no CPDOC, ele fala a pouca participação dos estudantes de Ouro Preto na campanha O Petróleo é Nosso. Praticamente aquela campanha não teve nenhuma sensibilidade por parte dos estudantes de Ouro Preto, não teve uma participação grande, ou nem teve participação. Agora, na época de vocês, qual que era a moda do momento, assim, em termos nacionais? O que era a bandeira nacional? Qual que era a questão nacional mais importante que a juventude de vocês tiveram que enfrentar, né? Não era uma ditadura pós-64 que era a grande questão. Agora, seria... Mesmo Petrobras, Vale do Rio Doce, né? Tinha muita questão do minério de ferro, lembra? Vale do Rio Doce. Aquela demissão em massa que houve lá você lembra? Na reunião foi na Serginho. Não, aquela demissão em massa, aquilo é briguinha do Chico Faro. Aquilo é briga do Chico Faro, cara. Mas era mais com Rana. E era MBR. Da MBR, né? Pré-MBR. Não, a Rana veio a dar a MBR. Águas Claras. Era jazida de Águas Claras que se disputava ali. E tinha muita questão da Vale do Rio Doce, né? Itabira, e Carajás nem... Estava começando, né? Estava deslanchando. Grande mineração estava, né? Uma grande mineradora. Uma grande mineradora nacional, não sei o quê. Agora, dentro da escola de Minas, quem gerou esse debate foi a CICEG. Foi a CICEG, começou, porque como o pessoal da geologia era discriminado, e era um pessoal muito bom, Gramani, Grossi, Ladeira, o pessoal muito... Marcelo não participou muito da CICEG, não, ele pegou... Então, ele foi fundador, mas ele não era o cara que levava. Quem levava a CICEG era o Gramani, o Grossi, e Ladeira... Tinha mais. Então eles criaram a CICEG, que era uma forma deles se expressarem dentro daquela cultura que jogava eles para fora. Eles conseguiram, né? Conseguiram, brilhantemente. Eu me lembro da primeira semana da CICEG, que foi a primeira semana de estudo, foi exatamente no Minério de Ferro. Foi lá no peito. E a conferência de fundo foi do Aloysio Vicente. Então, era um negócio. E o cara que era um ex-aluno da escola, que era da Rana, foi lá, como era o nome dele? Tinha sido da... E também foi o cara de Casa de Pedra da CSN, o alemão grosso pra burro. Esqueço o nome dele. Que foi a primeira semana da CICEG. E a segunda foi de rochas fosfatadas.
Agora a CISEG deve reforçar o que vocês começaram, principalmente o Sérgio. Essa politização, essa... Eu acho que a CISEG era uma vertente mais científica. Mas eu acho que faz parte Do mesmo movimento. desse movimento pela qualidade, pela discussão de assuntos. Porque a CISEG era científico, mas não deixava de ter uma visão política. Claro que tinha, é verdade. Importante. A própria discussão, né? A discussão pela sua natureza já é política. Então, a discussão de temas nacionais ligados aos recursos minerais e tudo mais que eles promoveram, eu acho que faz parte dessa abertura muito importante, muito significativa, assim. Vamos entrar na sua segunda gestão no diretório. Essa que você ganhou a eleição como presidente. Eu queria que você falasse um pouco da disputa, né? Essa disputa, acho que agora que é a parte mais quente da conversa. Não sei, eu acho até que ela é curta. Porque você está falando do momento em que eu fui candidato e não assumia. Eu assumiu e... Eu não chegou a assumir. Porque eu estava no 5º ano, eu acho. Eu estava no 5º ano da escola e estava continuando minha atividade, né, de política estudantil dentro da escola. E nessa linha mais de esquerda e tudo mais. E veio um grupo mais à esquerda ainda do que a gente, né? Mas com visões mais radicais, eu diria, né? Que era o grupo do Marcelo, do Bernardo, né? Panela vazia, e que eles não se opuseram a mim, né? Mas queriam ter uma linha própria deles, né? Então eu entrei como candidato a presidente do diretório com uma chapa, né? E eles entraram com uma outra chapa sem cabeça, não foi? Até onde eu lembro não tinha cabeça. Isso que eu estou estranhando, que realmente não tinha, porque era você que a gente queria, né? Não tinha cabeça, tinha do vice para baixo, né? Então, se eu vice era o Nuri? Sei lá, não me lembro. Eu me lembro que o Marcos estava na Eu sua. acho que estava, o Marcinho estava. Marcinho era primeiro. Mas eu não sei o que ele era, eu não sei mais quem era. Sarmento. Possivelmente Sarmento tivesse, eu não sei, eu não me lembro mais da chapa. Mas enfim, eu entrei com uma chapa completa, em que eu era o candidato a presidente, não, ali não. E o Marcelo entrou com uma outra chapa sem cabeça, sem candidato a presidente. A ideia era que eu fosse presidente da chapa deles, que foi o que aconteceu, né? Eu fui eleito e o resto da chapa do Marcelo toda se elegeu, a minha foi derrotada. Aí eu não aceitei, né? Porque eu achei que, primeiro, a minha liderança ali ficava muito comprometida, né? Porque eu tinha todo o resto do diretório com uma outra visão, né? Com a qual eu não compartilhava, eu achava que não era a minha. Você ia para frente, Marcelo? Né? Aí eu não quis assumir, né? E o Marcelo, como vice-presidente, então assumiu o diretório, né? E foi ótimo, porque eu acho que eu me livrei de um saco de gatos enorme, né? Seria pela questão Juque e pessoal ligado ou simpatizando o partido. Foi logo a greve, logo em seguida, né? Veio a greve violenta, né? Respondendo à pergunta dele, eu acho que não, porque até então, né, nós tínhamos uma convivência excelente com o pessoal de Juque. Não tinha compatibilidade. Não tinha compatibilidade nenhuma. Nós Você tinha até amizades pessoais. pessoais muito grandes. Com o Roberto. Com o Roberto, com o Otávio Elísio. Mas com o Roberto, especialmente, particularmente, que era seu colega de turma, Roberto Menescal. Roberto Augusto Barbosa Escravo. É o pai dele que era Beto Menescal, tinha sido professor da escola. Mas até então a convivência desse grupo mais à esquerda, mais, vamos dizer assim, comunista, entre aspas, né, e Juque era muito bom. Você tinha uma convivência ótima, amizade, politicamente, a gente não tinha divergência. A divergência começou, né, quando esse pessoal, um grupo. Marcelo, basicamente era o Marcelo. Né? Sei que era de Juque. Era de Juque, mas tinha uma visão mais radical, mais. Ele devia ser trotskista. Hoje ele ia ser trotskista. Ou então ia jogar toca na cara do Janine. Ele é o típico desse. Houve uma época em que o pessoal de Juque radicalizou muito, foi para a luta armada, inclusive. Foi para a luta armada. Betinho.
Então, o Marcelo representava um pouco essa tendência que estava surgindo nessa época, com a qual a gente não concordava, eu pessoalmente não concordava. E eu acho que os fatos demonstraram que era uma linha maluca, sem claro. Então eu me afastei. E quando eu me afastei mesmo, né? Eu fui terminar meu curso, meu 5º ano e... Foi, meu pai morreu no início desse ano. Né? Ou vocês que não eram os radicais, tá? Eles que eram. Aí a questão de ponto de vista. Né? Ele deve achar que era o contrário. Não, era muito engraçado, era uma polarização do Marcelo, porque eu estava elísio, até hoje não é um radical. Marcelo, continua. Se você for conversar com o Marcelo hoje, ele é o mesmo cara que só que tem que... Os temas mudaram, Bernardo, mas você precisa ver defendendo a siderurgia carvão vegetal. Ele acha que, por ele chegava lá na usina da Minas e botava abaixo aqueles autoescolas da Coca. Ele acha que é um crime de lesa pátria você ter um... Ele acha que o cara de carvão mineral... Eu não sei, eu tenho vantagem com o Marcelo, eu não sei falar muita coisa dele. E hoje em dia... Mas sei que ele continuou numa visão radical das coisas. Uma doce figura, porque ele é radical, mas ele é autêntico, ele não é um picareta. Ele vive radicalmente, né? Quer dizer, os filhos dele, ele educou radicalmente, quer dizer, é um sujeito coerente, ele não é um... Mas é radical, seríssimo, mas é radical. E você disputou com uma pessoa considerada direita, né? Branco lá. Mas isso foi antes. Isso é, mas eu não me lembro bem disso, honestamente. Eu lembro do confronto, da disputa com o que era amigo da gente, era amigo pessoal, né? Mas representava uma situação mais à direita, que foi derrotada. Né? Mas eu não me lembro bem dos detalhes disso. Honestamente, eu não lembro. Você teria que consultar lá os alfarrábios do diretório para ver esse episódio que eu não... Ele faleceu. O Wilson faleceu. Tem o irmão dele. Tem o irmão dele, ainda deve estar vivo. Foi nosso professor. O José. Zé? Zé o quê? Bom, é José alguma coisa. Então o Marcelo é que inaugura esse diretório esquerdista, né? Supera uma fase que mais pessoal. Tem uma atuação muito forte em cima das pesquisas desenvolvidas pelos franceses, né? Que ele brigou muito bem, da representação dele junto. Aí ele já tinha assento na congregação. Ele era um sujeito combativo, né? Ele era a linha de pesquisa que os franceses desenvolveram dentro da escola, né? A partir daquela ele achava que nós tínhamos de pesquisar e plantar batata, né? Que ele falava isso na cara do Chitão aqui. Era quase é exatamente que chegaram os franceses sofisticadíssimos, laicísticos, os caras só doutores, todos pós-graduados, pessoal de primeiríssimo nível, trazendo o que havia de mais moderno na metalurgia do mundo. Eu me lembro que eles traziam. Veio uma pessoa refratário, era um negócio de segunda categoria. Veio um doutor de refratário, que era a mulher do Rogejon. Mais fedorenta. Que era uma doutora com tese em refratário, quer dizer, era um negócio. E o Marcelo achava que, sabe, o negócio de trotskista mesmo. Não, pesquisa pesquisa de batata, como é que vai alimentar o povo brasileiro. E ele deve estar satisfeito agora com o programa da fome, né? Quase vocês não me teriam aqui, nessa reunião aqui, se acontecesse o que a gente iria fazer em uma reunião que foi feita não foi no Reino do Barco, não, foi lá de cima, sinagoga, não, consulado? Consulado, não, subindo, a última, é sinagoga. A última, sinagoga? Sinagoga. Onde morava ela? Nós fizemos uma reunião para invadir o morro. Em 62, quando a gente estava com o João Goulart na China, né, preso lá, não podendo entrar no Brasil, e aí... 61, não foi? 61. 66, foi a nossa quando a renúncia do Grão. É que o
o Jango estava lá fora e não pôde entrar no país. Aí nós, 61. Final de 61. E nós íamos, naquela noite a gente ia invadir o Morro do Cruzeiro. Estava todo mundo já acertado lá, para retomar o exército lá, nós já estavam todos acertados. Pô, como é que a gente ia fazer? Nem sabia. Eu não vou de droga, não. O irmão Região, que estava armado, sabia o que era. O elefante não pode correr, é só ter raça mesmo. Era um grupo muito. A minha memória falha muito nesse ponto. Quem estava presente? O Marcelo, eu, mais alguns outros elementos. Não sei, alguém lá de dentro estaria envolvido também no avanço do morro lá. Não tinha nem revólver, tinha espingarda, né? Todos nós tínhamos espingarda, na época a gente caçava com jacaré. Eu morri todo mundo nessa época da renúncia do gênero, do movimento a minha atuação foi diferente, né? Foi manifesto, né? Eu fui a Mariana ao sindicato lá dos mineiros, né? Mobilizar, pedir apoio, não sei o que. Foi uma ação mais política. Não tinha esse negócio de luta armada no meu horizonte lá. Mas você vê um pouco as divergências de linha, né? De modo de ver as coisas. Mas em 61, vocês ainda não estavam no diretório. Quem estava no diretório